Olá, eu sou a doutora Rayana Gondim, sou médica urologista pediátrica e tô aqui para falar um pouquinho hoje sobre disfunção miccional. Então, disfunção miccional é um tema que muitas vezes não está nem no questionamento dos pais. Ele nem percebe que essa sua criança urina mal ou urina bem. Então, o que é a disfunção miccional? Disfunção miccional é aquela criança que vai ter uma alteração no funcionamento, principalmente da bexiga e da musculatura que envolve o processo de micção, ou seja, o processo de fazer xixi, depois dos 5 anos de idade. Depois dos 5 anos de idade é porque ela precisa estar treinada, 100% treinada em relação ao desfraude, que a gente sabe que tudo é um aprendizado. Então, aquele período inicial de treinamento de desfraude é bem esperado, é bem comum que alguns probleminhas aconteçam nesse processo. Mas, passou 5 anos, essa criança tem ainda dificuldade para fazer xixi ou alguma queixa em relação à urina, a gente precisa entender o que é que está acontecendo. Então, muitas vezes, é um questionamento ativo que eu faço no consultório. A criança vem para uma avaliação de rotina, vem para uma avaliação de fimose, e eu sempre pergunto para os pais, como que o seu filho ou a sua filha faz xixi? Essa pergunta sempre causa bastante estranhez, porque o pai fala, normal, vai no banheiro e faz xixi. Só que isso não é tão natural quanto a gente imagina, tá, pessoal? Então, muitas crianças têm ou uma certa dificuldade para começar o jato do xixi, ou se posiciona, sentam da maneira não adequada no vaso sanitário, ou tem urgência, tem que sair correndo para ir fazer xixi, perde xixi na roupa íntima, às vezes a cuequinha ou a calcinha aparece ali um pouco molhadinha ou com odor de urina, tá? Ou ainda é aquela criança que tudo é mais importante do que parar o que está fazendo para ir ao banheiro. Então é aquela criança que brinca até o limite, fica cruzando as perninhas, fica pegando ali na região da genitália, tudo isso para evitar, para postergar a sua ida ao banheiro. E eu também sempre questiono como é que está o funcionamento do intestino. O funcionamento do intestino, ele está diretamente relacionado com o funcionamento da nossa bexiga. A gente, inclusive, tem uma síndrome chamada de BBD, Bladder Bowel Dysfunction, aonde a bexiga que não funciona bem, o intestino não vai funcionar bem, e o contrário também é real. Então, o intestino não funciona, a bexiga não funciona, a bexiga tá ruim, o intestino vai ficar ruim. Então, eu preciso entender como é que tá funcionando essa parte de esvaziamento da bexiga da sua criança. Muitos pais chegam para mim e falam assim, doutora, todo lugar que eu vou com essa criança, com minha filha, ela tem que conhecer o banheiro. Às vezes a sua filha tem uma urgência, às vezes a sua filha tem uma capacidade diminuída em relação à idade dela. Então, a gente precisa entender um pouquinho disso também. E não é infrequente, tá, gente? Cerca de 2 a 20% das crianças experimentam esse tipo de sintoma e muitas vezes passam desapercebidas. E aquela criança que começa a ter infecção, aquela criança que reclama de ardência, aquela criança que está sempre com cheiro de urina, é aquela criança que o intestino não funciona bem e a mãe fala, ah não, mas a minha família inteira tem o intestino constipado. Então essa criança merece uma atenção, essa criança precisa de uma atenção. Então, quando esses pacientes chegam para a gente no consultório, a gente faz toda essa pergunta, a gente tenta esmiuçar um pouco mais como é que é esse comportamento da bexiga, a gente tenta esmiuçar como é que é a alimentação dessa criança, como é o comportamento dela na escola, como é que é o comportamento dela em casa, se ela bebe água, vai fazer xixi antes de dormir, se ela acorda e vai brincar e esquece de ir ao banheiro, tudo isso ele é detalhado na nossa consulta. A gente também precisa muitas vezes lançar mão de alguns exames complementares, como a realização de diários, né? A gente tem o diário miccional, o diário sol e chuva, a gente tem a tabelinha de padrão de fezes, inclusive. Tudo isso a gente questiona, a gente avalia e a gente explica para os pais durante a consulta médica a importância de entender como tudo está acontecendo. E também a importância do tratamento. A gente muitas vezes precisa entrar com ou mudança de comportamento, ou então com uma fisioterapia pélvica. Sim, as crianças fazem fisioterapia pélvica, tá? E também algumas medicações para melhorar o funcionamento da bexiga e também do intestino. Então, é um assunto novo, um assunto que muitas vezes não está aí, né, no questionamento dos pais, mas que se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, manda um direct pra gente conversar um pouquinho sobre isso e também trazer vocês aqui no consultório para a gente entender como é que está funcionando a bexiga e o intestino dos seus filhos.
Se você tem mais dúvidas quanto a esse tema, siga a gente nas nossas redes sociais. A gente está sempre postando conteúdo sobre esse tema, né, de disfunção miccional, funcionamento da bexiga e do intestino e a importância disso, e orientando também como é que é feito essa avaliação e esses exames se necessário.